Salve, salve, meus queridos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E aí, galera, como é que vocês estão? Lucas aqui na voz. E hoje, galera, eu vou falar sobre como que eu fiz aí pra estar comprando a minha primeira moto, né? Então, muitos de vocês aí podem ter dúvida, né, de como que eu fiz. Então, eu vou estar falando aí também, né, pra gerar um conteúdo as grandes passando ali. Bom, então, galera, como eu não sou nenhuma pessoa extraordinária, não sou nenhum tipo de herdeiro, né, até mesmo porque se eu fosse eu não estaria andando de phaser. Nada contra a moto, é minha moto, né, claro, não é uma moto ruim, não é uma moto de se jogar fora, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Já tem uns 5 anos aí que eu moro, né, pagando as minhas contas e tal, sem ajuda de familiares, né? E é isso, rapaziada. Como eu comentei no vídeo passado, eu fui demitido recentemente e por isso que eu resolvi aqui investir no canal, né? Mas quando eu comprei minha moto, eu não fiz nada de mirabolante, né? Eu só fiz ali o trabalho árduo de realmente ali trabalhar bastante e juntar um dinheiro, né? E aí, tipo assim, a gente ficou, cara, literalmente economizando o ano inteiro, cara. Porque eu ganhava até que ok, assim, ela também. A gente não ganhava ali basicamente o básico, né? O mínimo. Não, meu salário não era um salário mínimo, mas era bem básico. Eu vou falar disso em outros vídeos, tá, rapaziada? Porque, rapaziada, eu acredito muito em oportunidades, tá ligado? E nisso eu tava, assim, eu falei, cara, eu vou me programar, né, pra estar preparado aí diante de uma oportunidade que possa aparecer, sei lá, em algum investimento, algum negócio, comprar algum terreno, alguma coisa, né? E aí nisso, cara, meu, só dando um adendo aqui, pegamos todos os farol fechados, que loucura. Enfim, e aí nisso, né, que a gente foi juntando dinheiro, eu pensei na questão ali da moto, né? Então assim, enquanto a gente tava juntando a grana, eu peguei e no final do ano passado eu já sabia dirigir carro, mas eu também já sabia dirigir moto, eu aprendi a dirigir moto primeiro. Porém eu não tinha habilitação de moto ainda, porque quando eu fui tirar minha habilitação eu paguei a de carro e a de moto. Só que o pessoal, a maioria das pessoas me falavam que de carro era pior do que de moto, né? Era mais difícil, no caso. E aí, cara, nossa, o cara simplesmente jogou aqui, ó. Assim, quando eu voltei, né, na verdade eu tinha pago a habilitação de carro e a de moto, e eu tirei só de carro porque o pessoal falou pra mim que a de carro era mais difícil e tal. E na época também eu tava muito empolgado pra tirar de carro logo, né, porque na época eu tava dirigindo o carro, mesmo sem ter carro. Mas eu queria pegar a habilitação logo, então nesse anseio eu resolvi cancelar de moto. Eu já sabia pilotar moto também, mas não achei que isso fosse interferir tanto ali na hora, né. Então, por que eu tô falando isso, rapaziada? Porque simplesmente no final do ano passado, quando a gente tinha juntado já uma grana ali, tipo uns 10 mil, né? Acho que era 8, 10 mil, alguma coisa assim, ó, o bugão aqui, ó. Era uns 8 ou 10 mil que a gente tinha juntado, e aí eu fui parar pra pesquisar preço de moto ali e tal, né? Pra ver se ia ser possível, pra ver qual moto seria possível a gente comprar, né? Então, o que aconteceu? Nesse meio tempo, né, que eu tava ali olhando as motos e tal, eu também tirei a minha habilitação, né? Daí eu fui lá, né, conversei com a minha chefe do meu antigo trabalho, e eu falei pra ela, né, ó, fulana, então, eu tô com essa pretensão, ó, a Paraty é logo turbo ali, rapaziada. Falei assim pra ela, então, eu tô com essa intenção, né, de tirar a CNH e tal, e pedir ali, como eu tinha muita pressa pra tirar a CNH de moto, né, porque eu já tava meio que com o dinheiro encaminhado, eu fiz as aulas tudo, tipo, dobradinha, assim, uma atrás da outra logo, né, e, tipo assim, foi indo dessa forma, sacou? Então, eu comecei meio que ali, me inscrevi nas aulas, ó, passando aí, louco demais, né?
Então assim, eu fui me inscrevendo, né? Na verdade eu fiz as aulas dobradinhas e assim, em fevereiro mais ou menos eu já tinha terminado, já tinha feito a prova ali e já tinha passado, né? E aí, rapaziada, meio que eu tava com, acho que uns 14 mil nessa hora aí juntado já, né? Cara, e aí o que entra, né? Desses 14 mil, eu sofri pra juntar, porque assim, foi férias que eu tirei e não fiz nada. Foi PIS que eu recebi, né? PIS é um benefício aí, se eu não me engano, do FGTS ou da Caixa Econômica Federal, não sei, que ele libera para os trabalhadores lá que cumprem um certo requisito lá na carteira de trabalho. Então assim, eu peguei o PIS, não gastei nada, tirei férias, não gastei nada. Meu salário, quando eu recebia, eu tentava economizar o máximo possível para juntar dinheiro também, entendeu? Não ficava saindo, não ficava gastando com besteira. Então assim, foi um tempo assim bem árduo, rapaziada. Não vou mentir pra vocês, não é tão simples assim, né, juntar dinheiro, né? Muitas das vezes assim, cara, tipo, você tem que deixar de comprar uma pizza pra juntar o dinheiro, porque você compra uma pizza esse final de semana, no próximo, e aí quando você vai ver, foi R$200 só em pizza. Ó, os carros estão sendo puxados ali. Então, pra quem vive nessa situação assim, mais humilde, assim, digamos, sabe o que eu tô falando, né? Então, às vezes uma pizza, por incrível que pareça, pode fazer total diferença. Então, assim, eu passei o ano de 2024 inteiro, basicamente, só economizando, eu e minha mulher. A gente economizou tudo, ela tirou férias também, eu tirei férias, a gente não fez nada, justamente pra eu me programar pra alguma eventualidade aí de oportunidade. E aí o que aconteceu? Chegou no final do ano, eu peguei e simplesmente falei pra ela que na verdade eu poderia pegar a moto, né? Justamente também ali porque a gente teria um veículo que a gente não tinha, daria pra gente adiantar o nosso corre ali do dia a dia tranquilo, né? Mais de boa. E aí simplesmente eu dei a ideia pra ela e falei assim, olha amor, a gente poderia investir esse dinheiro numa moto, né? Ter um veículo. Eu já tenho um trabalho, daí eu poderia cadastrar em aplicativo. Na época eu já estava consumindo alguns conteúdos já de aplicativo, né? No iFood e tudo mais. E aí eu dei essa ideia pra ela, né? Porque a gente teria um veículo, né? Daria pra fazer uma grana extra com a moto, né? E eu achei que era uma boa decisão a se fazer, né? Agora sim, rapaziada, só pra deixar uma adenda aqui, tipo, se fosse pra comprar um carro, por exemplo, eu já não compraria, porque carro eu vejo mais como um gasto, tá ligado? Por exemplo, a moto, qualquer moto que você comprar, pode ser uma Fazer 250 2019, pode ser uma Fazer 2025, você vai conseguir fazer dinheiro com a moto, entendeu? Pra mim isso que tava contando muito a pena, né? Eu consegui fazer dinheiro ali e não seria um investimento só num negócio passivo, né? Que fosse me tirar o dinheiro e também que fosse me dar o dinheiro, mais dinheiro, entendeu? Depois eu terminei a minha autoescola, peguei a minha CNH, né? E aí surgiu a oportunidade de comprar essa moto, né? E foi uma história bem engraçada, né? Porque o dono dessa moto aqui, um parceiro meu, e no dia, ele era a única pessoa assim que eu tinha uma referência, que conhecia moto, que manjava de moto, que era motoqueiro, né? E aí eu falei pra ele, né? Eu falei assim, olha fulano, você pode olhar essa... Eu ia pegar uma Twister, uma Twister 250 2008, né? Eu sei que não é a Fazer, tanto a Twister quanto a Fazer não são as melhores motos pra fazer entrega, existem motos mais econômicas, porém o que eu queria era uma moto que fosse tipo assim, um veículo tanto para uso pessoal, né, para viajar e tal, e aí ter um pouquinho mais de fôlego, quanto para uso de fazer entrega e tal, né? Então, foi por isso que eu decidi comprar uma 250. E aí eu tinha falado pra ele, né, falei assim, ó, você pode dar uma olhada, ver se a moto tá legal, tá bacana, né, como é que tá. E aí ele falou pra mim, né, ele olhou a moto lá, deu uma voltinha na moto e falou, cara, tem algumas coisas pra fazer e tal, vê se ele consegue abaixar o preço. Se ele abaixar o preço, acho que é um bom negócio pra você. E aí eu falei lá com o cara que queria vender, né? Perguntei pra ele se ele tinha interesse em abaixar o preço, e ele falou pra mim que não, que era o valor, acho que era 8 mil, 7.500 que ele tava pedindo na época lá. E aí eu meio que acabei desistindo ali da compra, né? Eu ia fazer essa compra até antes mesmo de pegar a CNH. Burrice, rapaziada, não façam isso. Deixa eu deixar esse cara aqui passar. Então assim, ia pegar essa moto aí, ele olhou
E falou, ó, cara, tipo assim, eu acho que não pegaria, a não ser que ele fizesse um preço bacana ali pra você, né? Porque tem algumas coisas ali pra fazer na moto, de acordo com ele, né? Aí eu falei, ah, não, beleza, eu vou esperar então mais um pouquinho e aí eu vou analisando, né? E aí nisso, rapaziada, ele pegou e falou assim, no mesmo dia, né, na mesma hora ali, depois que o cara tinha ido embora, eita, ele acabou falando ali pra mim, não, vamos ali dar uma olhada na minha moto pra você ver como é que ela é, né? Pra você ver a diferença e tal. E aí eu falei, não, beleza, vamos lá. E aí, cara, quando ele mostrou, quando eu vi essa moto aqui, né? Tipo, imagina, tipo, tava vendo uma Twister 2008, né? E aí, quando eu vi essa moto aqui, cara, simplesmente foi paixão à primeira vista. Dá pra me entrar aqui, o cara parou ali pro pedestre. Obrigado. E ele falou pra mim, ele comentou, ah, mano, eu tô vendendo ela e tal, né? Que ele tava com outros planos lá. E eu falei, não, cara, pode deixar. Isso ainda, rapaziada, eu tava fazendo ia começar ainda a autoescola, né? Nem sabia se eu ia conseguir realmente comprar essa moto, porque ele tava pedindo 16, que era basicamente o dobro, né? Então eu peguei e falei, né? Não, eu vou fechar mesmo com a sua moto, né? Porque eu achei ela muito louca e tal, eu gostei muito. E assim... E ainda tem mais detalhes, rapaziada, que eu vou falar em outros vídeos sobre essa compra aí que eu fiz, né? Então assim, ele não tava com tanta pressa pra vender a moto, né? Então eu consegui juntar mais uma graninha ali e ir juntando nesse ano de 2025 também, né? Enquanto eu tava fazendo a minha autoescola. E aí logo quando eu ia terminar, rapaziada, a autoescola, faltava acho que pique uma semana ou alguma coisa assim. Ele simplesmente me chamou no WhatsApp e falou, mano, e aí, você vai ficar com a moto mesmo e tal? E eu acho que nessa hora eu tava com 14 conto e ele tava pedindo 16 na moto. Aí eu falei, ah, cara, eu tô com uma grana aqui e tal, mas não tava pretendendo pegar agora porque eu tô esperando a minha habilitação, né? Terminar minha habilitação primeiro e depois eu pegar a moto, né? Pra não ter aquela angústia de ficar pilotando a moto e tal, né? E porque eu tava, né, bem ansioso, óbvio. Mas aí, rapaziada, basicamente, cara, tipo, nesse dia ele pegou, já chegou e falou, não, desce aí e tal, a gente vem ver a moto pelo menos. Porque eu falei pra ele que eu ia comprar a moto, mas não tinha nem subido na moto ainda, né? Só olhei a moto assim e tal, não tinha ligado ela, não tinha feito nada, né? E assim, aí ele chegou e falou, não, vamos trocar ideia e tal. Vou parar nesse farol aqui. Deixa eu ver se não tem nenhum carro atrás, beleza. Aí ele falou, não, desce aí, vamos trocar uma ideia e tal. Aí eu fui lá e tal, e meio que assim, eu comecei a olhar a moto e tal, ele começou a falar vários negócios da moto, falando que ela era confiável e tal. E tipo, nessa hora eu falei, não, é isso, vamos fechar negócio. E aí eu fiz lá o Pix pra ele, né, de 14 conto lá, que era o que eu tinha na época, se eu não me engano. Aí passei o resto lá no cartão de crédito lá de uma maquininha lá do amigo dele lá. Ele me indicou o cara. E foi isso, rapaziada. Aí eu comprei minha moto. Só que eu não tinha CNH ainda, tá ligado? E eu, mano, não queria deixar a moto parada lá, porque ele usava a moto todo dia, né? E eu não tava querendo deixar ela parada. Aí o que eu fazia? Eu pegava e ligava ela, eu moro em condomínio, né? Ligava ela e ficava, tipo, só pilotando ela ali no condomínio e tal. E isso acabou também implicando em outras situações, que foi na CNH, porque na moto da CNH eu pilotava uma CG, né? Acho que era uma Fan 125. E, cara, a pegada da moto é totalmente diferente. Até o guidão aqui, ó, da Phaser, ele esterce bem menos do que o da CG, né? O da CG ele gira muito. Ele esterce muito, né? Então foi isso, rapaziada. Aí eu peguei a moto, cara, e fiquei andando assim, tipo, lá no condomínio até eu pegar minha CNH. E assim foi como eu consegui conquistar, né, minha primeira moto. E é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, dê um like, se inscrever no meu canal, né? E espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Caso você não tenha gostado de algo, queira dar algum feedback, né? Você poderia melhorar nisso, na oratória. Eu acho que, né, podia ter menos corte o vídeo, alguma coisa assim. Vocês podem deixar aí nos comentários, que eu vou estar lendo todos os comentários, rapaziada. E com certeza eu vou dar o meu melhor pra trazer o melhor vídeo pra vocês. Fechou? Então até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pra quem chegou até aqui e valeu. Tamo junto, rapaziada.